Igreja Sal da Terra, nós temos o projeto Nas Trilhas do Evangelho. E hoje é o primeiro episódio do Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho. O Evangelho de Marcos tem algumas particularidades. Ele foi escrito por um jovem chamado Marcos. E no livro de Atos, ele é comumente chamado de João Marcos. João é um nome judeu e Marcos um nome provavelmente latino. João é Yohanan, e quer dizer Javé mostrou graça, e Marcos em latim quer dizer o grande martelo. Não se sabe porque ele escolheu esse nome composto, mas isso era comum naquela época, adotar um nome judeu e um nome latino ou um nome grego. Esse João Marcos provavelmente era um jovem rico. A Bíblia não fala nada do seu pai, mas fala da sua mãe. Sua mãe se chamava Maria. E João Marcos era primo de Barnabé, o companheiro de Paulo, na primeira viagem principalmente. E esse João Marcos, ele ficou conhecido, a primeira imagem que ficou dele ficou um pouquinho manchada. Mas ele não quis esconder isso de todos, da história dele. Porque lá no capítulo 14 de Marcos, ele mesmo vai falar que no episódio em que os guardas do templo foram até o jardim Getsêmani para prender Jesus, ele estava lá e não explica porquê, mas ele estava com um lençol. E quando ele viu esses guardas chegando, ele ficou assustado, com medo, fugiu, abandonou o lençol e fugiu sem roupa. Não se tem uma explicação plausível para isso, mas isso colaborou para que ele tivesse uma imagem de imaturo, de irresponsável. Talvez até fosse. A Bíblia fala que a casa dele era muito grande e que eles tinham uma empregada. Isso demonstra que a condição financeira dele e da mãe era bem razoável. E talvez por isso, por ter essa condição econômica boa, talvez ele tenha ficado um pouco mesmo imaturo. É compreensível. Por um outro lado, quando Paulo fez a sua primeira viagem com Barnabé, a viagem missionária, eles levaram o João Marcos. Mas quando eles chegaram em uma cidade chamada Perge, o João Marcos resolveu voltar para trás, voltar para Jerusalém. E não deu nenhuma explicação. O Barnabé, como era primo, devia entender mais as particularidades de João Marcos, não ficou tão triste com isso, ao passo que o apóstolo Paulo, que era mais rígido, mais enérgico, não gostou nada. Alguns anos depois, na segunda viagem, o próprio Paulo pediu para o Barnabé levar o João Marcos. Então, essa má imagem do João Marcos foi sanada e Paulo, em diversas cartas, vai falar muito bem dele, fala com um carinho muito grande. O Pedro, o apóstolo Pedro, também numa das suas cartas, na primeira, também vai falar que considerava João Marcos como um filho. O bacana desse evangelho de Marcos é que Marcos não conviveu diretamente com Jesus, com os discípulos. Ele não participou diretamente de todos os eventos que ele narra no seu evangelho. Mas tem uma coisa, ele foi discípulo de Pedro após a assunção do Senhor Jesus, após ele haver ressuscitado. E Marcos, acho que perguntava para Pedro, como que foi? E a cronologia que Marcos usa para o seu evangelho tem muito a ver com a memória do apóstolo Pedro. Conforme Pedro ia narrando, o Marcos ia absorvendo aquilo. E isso foi muito importante, porque Marcos não tinha ideia
que ele seria o produtor do segundo dos 4 evangelhos. Mas ele sentiu no coração dele essa necessidade, e isso foi de Deus. O Espírito Santo já estava colocando no coração dele para ele fazer essa obra. E quando o Espírito Santo usa a gente, ele aproveita aquelas características que são intrínsecas da gente. Esse João Marcos, ele era uma pessoa muito resumida. Mas você conhece alguém assim que seja muito resumido? Eu tenho um pouco de João Marcos, só que ele, além de ser bem resumido, ele era um pouco acelerado. Ele gostava de tudo explicado assim, sem muitos detalhes. Por isso que quando a gente pega os 3 evangelhos, a gente vai ver que o dele é o menor. Mas nem por isso é menos importante, até porque, muito provavelmente, é quase que unanimidade, o evangelho de Marcos foi o primeiro. Tem-se uma dificuldade para colocar uma data de quando surgiu. Uns falam a partir do ano 40 até o ano 70, então teria esse lapso de tempo, não dá para ter certeza. São muitas as informações, mas foi o primeiro. Alguns até argumentam, mas isso não é com unanimidade, que os demais escritores dos outros evangelhos se basearam no evangelho e na cronologia de Marcos. Eu não acredito nisso, porque não havia necessidade. Mateus conviveu diretamente com o Senhor, João também. Lucas não conviveu, mas conviveu, ele fez um relato. Quando ele vai escrever o evangelho dele, ele não fala que leu o evangelho de Marcos, mas ele fala que ele procurou testemunhas, que ele leu tudo que estava escrito. Então ele pode ter tido contato com alguma coisa, algum escrito de Marcos, não tem problema. Mas não quer dizer que foi só no livro de Marcos. E esse João, ele foi muito interessante, porque como vocês já viram no Evangelho de Mateus, Mateus está escrevendo para os judeus. Então ele começa com genealogia. Marcos, porque era agitado e resumido, ele resumiu por completo. Tanto que no começo do Evangelho dele, olha o que ele fala. Versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha onde que ele vai colocar. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. E aí ele já vai começar a falar de João Batista. E uma das características desse escrito de Marcos é que só as palavras parecidas, como imediatamente, em seguida, todas as palavras correlatas com esse sentido, elas aparecem 41 vezes, porque ele apresenta o ministério de Jesus diretamente para o povo romano. Era essa a intenção dele. Mateus queria apresentá-lo para os judeus. Por isso, o jeito de escrever para um judeu tem que ser diferente do jeito de quem escreve para um público romano. Os romanos não estavam interessados em genealogia. E ele começou a falar do ministério de Jesus como servo. Ele falava, ele é filho de Deus, mas só que ele trabalhava. E aí ele começa a mostrar cada vez mais o jeito que Jesus trabalhava. Tem muitas diferenças pequenininhas entre esses evangelhos. E graças a Deus por essa riqueza. Por quê? Sabendo disso, quando a gente quer, por exemplo, evangelizar uma pessoa, se você sabe que essa pessoa é estressada, ela não tem muita paciência,
e ela não gosta de gente que fica entrando em muitos detalhes, aconselhe essa pessoa a ler o livro de Marcos. Ela vai ficar impactada de ver o quanto Jesus fazia uma coisa atrás da outra. Marcos não dá a entender que Jesus parava para descansar. Era um servo que não parava para nada. Tudo era trabalho para ele. Essa é uma faceta de Jesus. Não só essa. Por isso que é bom ler os vários evangelhos, que aliás, os 3 primeiros são chamados de sinótipos. Por quê? Eles foram escritos por pessoas que nesses escritos elas estão colocando o jeito que elas olharam para toda a situação. Se você fosse escrever alguma obra, você colocaria a sua personalidade nessa obra. Uns iam detalhar mais, outros iam ser mais sucintos, uns iam descrever aquilo que as atitudes das pessoas, justificar, e outros não. Então, a riqueza de se ler os 4 evangelistas, ela é maravilhosa, porque aí você consegue ver o Senhor Jesus com um ministério tão amplo e tão diversificado, usando o ponto de vista de quem escreveu. Os 3 primeiros, então, são chamados evangelhos sinóticos, é de olhar, cada um tem um jeito de olhar, e o evangelho de João, ele não é chamado de sinótico porque João, ele demonstrou que ele tinha um conhecimento teológico para escrever o evangelho dele. Por isso, são outras características. Mas ainda falando de Marcos. O Marcos diz a tradição que ele foi fundador da igreja de Alexandria, no Egito. Quando a gente fala diz a tradição, quer dizer que a gente não pode afirmar categoricamente, mas existe uma grande chance dele ter sido. Diz também a tradição que ele foi morto lá como mártir, que ele, por amor ao Evangelho, ele precisou dar a sua vida como os demais, né? Menos João, que a gente sabe que morreu velhinho. Isso tudo só engrandece a imagem de João Marcos. Por quê? Se no começo da carreira dele, ele começou com aquela pecha de irresponsável, de imaturo, no final da sua vida, ele mudou completamente essa história. Pedro falava muito bem dele, Paulo também, e hoje a gente tem um evangelho tão precioso graças à disposição desse jovem. E isso pode se repetir na nossa sociedade. Às vezes a gente conhece alguém que tem uma fama um pouco ruim, porque a gente não conhece a história pregressa daquela pessoa, mas por um outro lado, a gente pode acreditar que o Espírito Santo muda as pessoas. Nós não precisamos ficar com aquela ideia, nasceu torto, vai morrer torto. Não, o Evangelho está lotado de testemunhos de pessoas que nasceram tão tortas. Eu sou uma delas. E depois, no fim, a obra salvadora do Evangelho faz tanta coisa na nossa vida, nos transforma. Por isso, não devemos julgar uma pessoa pela capa, como se fosse um livro, mas devemos pensar: para Deus não há impossível. E através da oração, da boa convivência, uma pessoa pode sim mudar. Isso é possível. Por hoje é só. Até mais.